Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41, 10, um dos versos mais lindos da Bíblia. A gente não deve temer, porque a certeza é que Deus está conosco. Essa é a maior certeza que a gente tem que ter. Deus está conosco, não estou sozinho. Ele está comigo, Ele vai me fortalecer, Ele vai me segurar, Ele vai me proteger. Essa é a palavra de Deus e este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias aqui, um capítulo novo na sequência da Bíblia. Estamos já no livro de Lamentações, desde Gênesis 1 até aqui. Quantos dias, né, maravilhosos estudando a palavra de Deus. E no mínimo, há até estatísticas feitas aí, trabalhos científicos, no mínimo, se uma pessoa lê 4 vezes a Bíblia por semana, a sua vida não será mais a mesma, não será. A palavra tem poder, não são as folhas, deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, não é isso que tem poder. São as palavras no meu coração. Essa é a grande diferença. Nós estamos no YouTube, nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, esse é o nome do canal. Você vai ver aqui, vai aparecer durante o nosso programa e a gente está ali convidando você para se inscrever, se é que você não se inscreveu ainda, né? Se inscreva, depois copie o link, passe para os amigos, passe aí, tem vários que fazem suas listas de transmissão e passam o capítulo do dia, ou um capítulo adequado para um amigo que está enfrentando alguma necessidade especial. Temos aí toda a Bíblia gravada já no YouTube. Estamos também no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify, esses 2 últimos, de Gênesis 1 até Lamentações 4, que é o de hoje, é o capítulo de hoje, tá bom? Nós estamos felizes porque temos um apoio tremendo de muita gente. Esses são chamados Anjos da Esperança. E através das doações deles nós podemos alongar aí o nosso trabalho. Nós podemos enviar mensagens, fazer programas, produzir revistas como guias de estudo da Bíblia, tudo isso graças aos Anjos da Esperança. E se você também quiser participar, aqui tem um número de WhatsApp, é só mandar uma mensagem e a gente vai responder para você e vai receber com muito carinho. E falando da revista, aqui está a revista que estamos promovendo agora, a revista que fala sobre a esperança, né? Aliás, o título da revista é Esperança Novo Tempo, mas essa vem falando sobre eu no universo. É uma perspectiva aqui da identidade do jovem cristão. Muito bom para jovens, muito bom para adultos também, temas lindos, fala sobre a Bíblia, fala sobre a volta de Jesus, de uma maneira assim muito didática. Qual é o propósito da minha vida? Também está aqui. Peça por este outro WhatsApp aqui, tá? Só dizer, eu no universo, quero fazer o curso, quero o guia de estudo da Bíblia da revista Esperança. Combinados? Maravilha. Nós vamos para o intervalo e hoje é a vez do capítulo 4 de Lamentações. Vamos seguir aqui a disciplina do Senhor. Nós vimos já vários temas interessantes. Dentro desse livro, vamos ver mais um daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Pronto, foi rápido na TV esse intervalo, né? No YouTube nós não temos intervalo. E na TV a gente tem, eu anuncio para você conhecer um pouquinho mais das nossas programações. Nós vamos agora a Lamentações, capítulo 4. Um repasse geral, nós vimos aqui desde o início vários temas interessantes e que foram motivadores do choro, do lamento de Jeremias, que pregou 40 anos, imagine, 40 anos falando a mesma coisa para o povo, convertei-vos, não é? Então não vão se converter? Se entreguem à Babilônia, porque eles vêm. A cidade vai ser destruída se vocês não se entregarem. Se vocês se entregarem, vocês vão viver. Se vocês lutarem, vocês vão morrer. Eu posso ser simplista, mas a mensagem dele foi simples assim.
Se entreguem, vão viver, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Para quebrar um mandamento, uma lei, a gente tem que desconfiar de quem fez a lei. Se você está numa estrada, ela é muito boa, está marcando lá 80 por hora a velocidade máxima, mas você acha que pode correr 90, 100, 120, 150. O que você tem que fazer para correr 150? Você tem que desconfiar de quem colocou aquela placa. Você tem que dizer assim, não sabe nada, eu sei. Você desconfia e quebra a lei. É mais ou menos isso aí em grosso modo, né? Modo sem muita explicação. Mas é exatamente isso. Eles desconfiaram de Deus, porque eles tinham muitos deuses falsos, né? Inexistentes. Mas eles aprenderam com as nações, eles quiseram receber esses deuses, colocaram esses deuses, inclusive, na casa do Senhor. Então, para isso, desse caminho, ou desse ponto, para desconfiar e para quebrar as leis, é simples. Então, eu desconfio da pessoa, não acredito numa palavra que ela diz. O primeiro capítulo tratou sobre a vergonha de Judá, o segundo capítulo tratou sobre a destruição da cidade, o terceiro foi um lamento muito forte, foi a angústia do profeta. Ele abriu seu coração diante de Deus, mas ele disse uma coisa, bem bacana aqui, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. Que coisa mais linda do que esse verso? Ele é lindo, lindo demais. Eu não entendo, mas eu aceito. Eu sei que ele vai fazer o melhor por mim. Quando um filho chega a essa conclusão diante do que o pai fala, olha, é o céu. Não é? Tá bom, eu discordo, mas eu vou fazer porque o senhor está falando, porque a senhora está falando. Respeito, né? O capítulo 4, então, fala sobre a disciplina do Senhor. E ele faz várias comparações. Aqui o profeta faz uma porção de comparações. É bem poético aqui, todo o capítulo, né? Mas ele começa comparando o judeu como ouro. Como ouro, veja só. Escute, né? Como se escureceu o ouro. Como se mudou o ouro refinado. Como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas, ó nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro. Obra das mãos do oleiro. Até os chacais, aqui já é outra, já entra num outro tema aqui. Me empolguei, né? Deixa eu voltar aqui 1 e 2. O judeu era precioso aos olhos do Senhor. Deus não odiava o judeu. Deus, ele odiava o pecado dos judeus ali, os que moravam em Judá, em Jerusalém. Ele odiava os pecados, mas eles eram preciosos. Vocês eram preciosos. Vocês eram para mim como ouro puro, refinado. Como é que vocês ficaram espalhados assim? Como é que tudo foi acontecer? Vocês perderam o valor. Agora sabe o que vocês estão parecendo? Barro na mão do oleiro. Perderam o brilho e o valor do ouro. Por quê? Mas eu não deixo de amar vocês, de jeito nenhum. Ele vai dizer tudo isso lá. Aí vai falar sobre os animais, ele aí compara, até os chacais dão peito e dão de mamar aos seus filhinhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como o avestruz no deserto. Deixa para lá. A língua da criança que mama fica pegada pela pele, pegada pela sede. Até o céu da boca os meninos pedem pão, ninguém dá isso para eles. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Não tem nada para comer. E vão se apegando a monturos, nem conseguem andar. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma. Olha que coisa. Aqui a comparação é brava, hein? Lá em cima a gente vê assim, vocês eram ouro e viraram pó. Depois vocês não são nem iguais aos chacais que alimentam de peito os seus filhos. Vocês os abandonaram. Agora ele vem dizendo assim, olha, porque a maldade de vocês é pior, é maior do que Sodoma. Sodoma e Gomorra foram destruídos. Caiu fogo do céu, não foi um inimigo que foi lá.
Aí ele vai falar sobre outra coisa, as pedras preciosas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite. Eram mais ruivos de corpo do que os corais. E tinham formosura de safira. Mas agora, pedra preciosa, agora sabe o que acontece? O aspecto mais do que fuligem. Não são conhecidos na rua, tão desfigurados, a pele está em cima do osso. Que é isso, não? Que é isso? Mais felizes foram as vítimas, uma outra comparação, né, das vítimas e de um jeito ou de outro, mais felizes foram as vítimas da espada, porque morreram, do que as vítimas da fome, porque esses sofreram. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos para alimento. Dentro de Judá. Não precisava ter chegado aí. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião que os consumiu. Consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis, nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém, mas ele entrou. Eles entraram, o inimigo entrou, né? Tinha orgulho, tinha uma falsa segurança. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela sangue dos justos. Sangue, o contato com o sangue era contaminação, né? Eram como cegos na rua, andavam contaminados de sangue. E ouviam: apartai-vos imundos, apartai-vos imundos. É uma destruição. O vigia não via a hora de olhar e ver aí o Egito, por exemplo, vindo para socorrê-los. Eles estavam esperando socorro horizontal. Eles tinham que esperar o socorro vertical. Mas eles tinham que ter um relacionamento vertical para esperar um socorro vertical. Eles tinham que ter se convertido. Eles tinham que ter ouvido a palavra do profeta que disse: se entreguem, não vão morrer. Mas eles estavam no horizontal. Sabe, quando a gente vive muito no horizontal, a gente depende das pessoas que estão do lado, das coisas que estão do lado, da matéria que está do lado, dos bens. É muito pobre viver assim. Tem pessoas que são tão pobres, eu ouvi isso aí, li num livro. São pessoas que são tão pobres que elas só têm dinheiro. Essa é a situação do nosso mundo, né? O vigia fica espreitando lá, olhando: será que vem? Será que vem? Quando é que vão chegar? E o Egito não chegou. O fôlego, verso 20, o fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor foi preso. Falando do rei aqui. Falando do rei. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti. E aí já fala de Edom, né? Edom, dos edomitas, né? Esaú, que vibrou com a desgraça de Judá. E olha que verso lindo, 22. 22 é um verso lindo. O castigo da tua maldade está consumado. Olha, está feito, não tem jeito. Ó filha de Sião, o Senhor nunca mais te levará por exílio. Não dá uma tranquilidade? O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Aí vai de novo em Edom, né? Nos edomitas que vibraram com a queda deles. Mas ele está dizendo assim: nunca mais te levará para o exílio. Não é essa a vontade dele. A menos que a consequência do seu ato seja esta. Seja esta. Se todos aqueles que foram para o exílio, ao voltarem, né? Alguns vão nascer no exílio e vão voltar. Ao voltarem, considerarem a Deus como supremo, como primeiro, como Senhor do céu e da terra, como Criador, como Redentor, como Salvador do povo, se você considerar assim, então realmente o castigo já foi. Isso daqui é bem parecido com Naum, capítulo 1, verso 9, né? A angústia não se levantará segunda vez.
Isso, Naum estava falando sobre a situação que o povo vivia ali, mas essa é uma realidade eterna. O pecado não vai se levantar a segunda vez. E aqui a gente vê assim um quesinho. O castigo já está consumado? Já foi. Quem escolheu ficar do lado de lá, quem escolheu ficar do lado de cá, está feito. E Deus vai olhar para aqueles que estiverem na esquerda, vão dizer, vocês estão perdidos, é isso que vocês escolheram. E vocês que estão à direita, isso não tem que ver nada com política, em direita e esquerda, por favor. E vocês que estão à direita, que a Bíblia fala assim, direita e esquerda, vocês que estão à direita, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ponto. A angústia não vai se levantar mais, está definido. Esse é um capítulo bastante profundo. Vários exemplos são citados aqui para mostrar a desgraça, mas a esperança. A disciplina foi dada, mas tem esperança de ser melhor agora. Você acha que Deus está sendo injusto com você? Por alguma coisa, emprego, saúde, sei lá. Qual é o ouro, qual é a safira da sua vida? O que é mais importante para você? Isso vai dizer tudo, vai dizer tudo. Se para você o mais importante é o Senhor e a confiança nele, então o que ele disser você vai fazer. E ele nunca fará alguma coisa de ruim. Não se esqueça, aqui esse verso lindo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada dia, grande é a tua fidelidade. É confiar nisso que está lá no capítulo 3. Confia? Então vamos orar. Pai amado, nós queremos te agradecer pela bênção do estudo de hoje. Tanta coisa mais podia ser falada. Nós vamos pensar, vamos meditar nesse capítulo hoje. Que o Senhor possa nos conduzir à certeza de que temos um Deus confiável, justo e que merece, sem dúvida nenhuma, merece a nossa confiança. Quem somos nós, né? Para acharmos que o Senhor merece alguma coisa. O Senhor é o detentor da vida e nós queremos ter esta vida no coração. Fala ao nosso coração, fala pela tua palavra, fala pelas pessoas que o Senhor inspirou, que cheguem as mensagens necessárias para a minha vida pessoal, para que eu possa continuar trilhando esse caminho até a eternidade, quando a angústia não vai se levantar a segunda vez. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã a gente se vê com o último capítulo de Lamentações. Já estamos pertinho de Ezequiel, hein? Pertinho aqui. Até mais. Uma estratégia militar antiga é chamada de cerco. Ela era adotada pois em muitos reinos havia cidades com fortes muros, os quais exigiam muito esforço do inimigo para atravessá-los. Então muitos exércitos, ao invés de atacar a cidade, apenas a cercavam, não permitindo que nada entrasse ou saísse dela. Assim era apenas questão de tempo para que as pessoas que estavam presas dentro dos muros consumissem seus recursos e fossem tomadas pela fome. Quando se chegava neste estágio, a derrota era certa. No livro de Lamentações, capítulo 4, o profeta Jeremias registra um lamento no contexto do cerco dos babilônios ao redor dos muros de Jerusalém. A partir do verso 4, ele fala de crianças de peito sem alimento, menino nas ruas pedindo pão, sem ninguém para lhes atender. Pessoas ricas que se alimentavam do melhor, mas que estavam nas ruas desfalecendo. Porém, o que me chama a atenção é que Jeremias aponta que o inimigo real não era o exército de Babilônia. No verso 13, ele declara: foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Jeremias deixa claro que o povo estava sofrendo por causa dos erros de quem os liderava. Os pecados dos líderes estavam respingando sobre a vida dos liderados. Por medidas equivocadas de quem deveria orientar a direção que a sociedade deveria seguir, todos agora estavam caminhando para a destruição. Lembre-se que Jeremias alertou que diante do inimigo eles deveriam se render, mas tanto profetas, sacerdotes e reis decidiram orientar o povo para que resistisse aos caldeus, trazendo muita morte desnecessária.
Sabe, infelizmente esse texto nos mostra as consequências que um povo colhe pelas escolhas erradas de sua liderança. Por favor, não pense que eu estou me referindo a partidos políticos específicos. Me refiro à irresponsabilidade de muitos cristãos em não refletir adequadamente sobre quem estão escolhendo para liderar a sociedade. Por isso, me acompanhe em algumas reflexões. Quais são os líderes que estamos escolhendo para dirigir nosso povo? Quão sério temos levado a questão do voto consciente no período da eleição em nosso país? Será que o estado atual de nossa sociedade também não é reflexo dos líderes que escolhemos para nos dirigir? Precisamos refletir que se aqueles que foram escolhidos são culpados dos problemas que se acentuam em nossa sociedade, aqueles que os escolheram sem pensar na importância de tal ação também carregam uma parcela dessa culpa. Por isso que um cristão não deveria diminuir a importância de se analisar com cautela sua escolha política. Embora tenhamos como nossa maior esperança a volta de Jesus, até lá devemos nos esforçar para promover a paz neste mundo. E isso, sem dúvidas, é feito quando de forma responsável fazemos escolhas corretas. Pois o texto bíblico de hoje nos lembra que o erro de quem foi escolhido sempre recairá sobre quem escolheu também.